Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. 77 prefeituras aprovaram loterias municipais. O governo diz que são irregulares. Em uma movimentação recente em municípios de todo o Brasil, ao menos 77 prefeituras já aprovaram leis para instituir loterias municipais e modalidades de apostas locais, embora o governo federal classifique essas iniciativas como irregulares segundo as normas vigentes. Então, o que motivou esse movimento? A onda de leis municipais começou a se intensificar a partir de dezembro de 2023, quando o governo federal regulamentou as apostas de cota fixa, apostas esportivas e outras modalidades, por meio da Lei nº 14.790 de 2023. Esse novo marco permite que União, Estados e Distrito Federal explorem esse tipo de serviço, segundo interpretação oficial, o que torna controvertida a iniciativa de municípios lançarem suas próprias loterias. Prefeituras interessadas argumentam que as loterias locais podem gerar receitas próprias, ampliar o leque de políticas sociais locais e atrair investimentos. No entanto, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda já avaliou que muitas dessas legislações municipais estão em conflito com a legislação federal e que há risco de sobreposição de competência. Entre as 77 propostas já identificadas, algumas aguardam sanção do prefeito. Cerca de 39 já foram sancionadas, mas sem avanço prático até agora, e outras entraram em fase de regulamentação ou implementação. Há relatos de que apenas uma loteria municipal esteja de fato em funcionamento até o momento, no estado do Rio Grande do Norte, ainda que sua legalidade seja questionada. De acordo com o governo, a Lei nº 14.790 de 2023 delimita que somente a União, Estados e o Distrito Federal têm competência para explorar apostas de cota fixa. Logo, leis municipais que prevêem exploração direta de loterias locais seriam incompatíveis com esse marco legal, configurando possível invasão de competência, conflito entre esferas e insegurança jurídica. Além disso, há preocupações quanto à fiscalização, arrecadação tributária e mecanismos de controle do jogo, temas que demandam estrutura administrativa robusta, o que pode não existir em cidades menores. A proliferação desses regimes municipais pode levar a uma guerra legislativa entre municípios e entes federativos, gerando disputas judiciais e conflitos de competência entre os níveis de governo. Por outro lado, municípios que apostam nessa alternativa esperam ampliar receitas independentes e diversificar fontes de arrecadação, embora enfrentem questionamentos quanto à viabilidade prática e legal. Do ponto de vista social, há riscos de exacerbação de práticas de jogo e dependência, além da necessidade de regulação firme para reduzir efeitos negativos. No cenário para o futuro, há 4 pontos importantes a serem observados. Primeiro, judicialização inevitável. Muitos desses diplomas municipais tendem a ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade ou outros tipos de litígio, justamente pela possível contrariedade à lei federal. Segundo, necessidade de cooperação federativa. Há espaço para que União, Estados e municípios dialoguem sobre modelos regulatórios compartilhados ou fórmulas híbridas. Terceiro, maior regulação e fiscalização. Se algumas leis municipais avançarem, será crucial que órgãos de controle como tribunais de contas, Ministério Público e agências reguladoras acompanhem seu cumprimento. E quarto, impacto no Sistema Nacional de Loterias. A expansão de loterias locais pode alterar a dinâmica de concorrência e distribuição de receitas entre entes federados. Como a reforma administrativa poderá impactar estados e municípios? Após 45 dias de debate intenso, o grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados para discutir a reforma administrativa apresentou na semana passada uma proposta detalhada que promete alterar de forma profunda a gestão pública em estados e municípios. O texto, que é tratado como prioridade pelo presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, deve ser levado ao plenário da Câmara para votação ainda neste mês. Um dos eixos centrais da proposta
é a criação de limites anuais para o crescimento das despesas primárias, que incluem salários, aposentadorias, pensões e outras obrigações em todos os poderes: executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e tribunais de contas. Atualmente, apenas a União está sujeita a um teto de gastos. Com a nova regra, estados e municípios também deverão seguir parâmetros de controle fiscal. O teto proposto será reajustado conforme a variação da arrecadação local. Se a receita crescer apenas no ritmo da inflação, o limite de despesas acompanhará o mesmo índice. Se houver aumento real de arrecadação, o teto poderá subir pelo índice inflacionário mais uma fração desse ganho, variando de 50% a 70% conforme o desempenho fiscal do ente. O acréscimo, porém, não poderá ultrapassar 2,5 pontos percentuais ao ano. A medida busca uniformizar o controle de gastos entre as esferas de governo e conter o avanço das despesas obrigatórias, apontadas como um dos principais entraves para o equilíbrio fiscal de estados e municípios. Outro ponto relevante da reforma é a exigência de um planejamento estratégico para todos os entes federativos. O documento deverá ser elaborado e apresentado em até 180 dias após o início de cada mandato, estabelecendo metas claras e indicadores de desempenho. A intenção é fortalecer a cultura de gestão por resultados e garantir maior transparência na aplicação dos recursos públicos. A proposta prevê que o planejamento sirva de referência para políticas públicas e para o acompanhamento de metas por parte dos órgãos de controle. O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou a proposta como essencial para modernizar a administração pública e garantir responsabilidade fiscal em todas as esferas. A expectativa é de que a votação ocorra nas próximas semanas, em meio a um debate intenso sobre os efeitos da medida nos serviços públicos e na autonomia dos governos locais. Especialistas avaliam que a adoção de tetos regionais pode representar um avanço no controle das contas públicas, mas alertam para o desafio de equilibrar a rigidez fiscal com a necessidade de investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Se aprovada, a reforma administrativa marcará uma mudança estrutural na forma como estados e municípios planejam e executam seus orçamentos e poderá redefinir as bases da gestão pública brasileira nas próximas décadas. São 4 eixos estruturantes da reforma administrativa. 1. Estratégia, governança e gestão. Inclui planejamento estratégico, acordos de resultados e bônus por desempenho opcional. 2. Transformação digital. Digitalização de processos e serviços públicos. 3. Profissionalização do serviço público. Reorganização de carreiras, remodelamento do estágio probatório, adesão ao concurso nacional unificado e implantação de tabela remuneratória única. E 4. Extinção de privilégios, redução de desigualdades e excessos na administração pública. Entre outros temas, a proposta aborda concursos, remuneração, teletrabalho, políticas de combate a assédio e inclusão de mulheres, além da governança de conselhos nacionais, tribunais de contas, cartórios, fundos de servidores e estatais. Segundo o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, coordenador do grupo de trabalho que elaborou a reforma, não se trata de uma reforma para 4 anos, mas de uma reforma de Estado, pensada para o presente e para as futuras gerações, independentemente de quem esteja à frente do governo. FGTS. Confira as mudanças na antecipação de saque aniversário. A partir de 1º de novembro, os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, enfrentarão novas restrições para antecipar o benefício junto às instituições financeiras. As mudanças incluem limites no valor e na quantidade de parcelas que podem ser antecipadas, além da criação de prazos máximos e um período de carência. A medida foi aprovada na terça-feira, 7 de outubro, pelo Conselho Curador do FGTS. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, presidente do Conselho, o objetivo é coibir abusos nas operações de crédito relacionadas ao saque aniversário, em que o trabalhador paga juros para antecipar o benefício, e garantir que os recursos do FGTS beneficiem diretamente o trabalhador, em vez de alimentarem o sistema financeiro. As novas normas estabelecem limites mais rígidos para os empréstimos vinculados ao saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A partir de agora, cada parcela de antecipação deverá ter valor entre R$ 100 e R$ 500, com um máximo de 5 parcelas dentro de um período de 12 meses, totalizando até R$ 2.500. A partir de novembro de 2026, o limite será ainda menor.
O trabalhador poderá antecipar apenas 3 parcelas, mantidos os valores de R$ 100 a R$ 500 por saque aniversário, conforme explicou Douglas Macedo Pérez, coordenador-geral do FGTS no Ministério do Trabalho e Emprego. A proposta é no primeiro ano aí o trabalhador pode antecipar até 5 saques de aniversário, né? Esse saque aniversário ele paga anualmente, né? Uma vez ao ano, no mês do seu aniversário, né? Então, atualmente, no mês do seu aniversário, se ele tiver feito a operação de alienação, parte ou totalmente desse saque vai para quitar essa operação. E aí, depois desse primeiro ano, nos próximos anos, ter no máximo até 3 anos de alienação, né? Até então, não havia um teto definido para o valor das operações. Além disso, o governo impôs restrições de frequência. O trabalhador poderá realizar somente uma antecipação por ano, encerrando a possibilidade de múltiplos empréstimos simultâneos, que eram permitidos pelas regras anteriores. Por fim, foi instituído um período de carência. Quem aderir ao saque aniversário só poderá contratar a antecipação 90 dias após a adesão ao modelo. Até agora não havia restrições quanto ao prazo, à carência ou aos valores. Atualmente, as antecipações do saque aniversário, segundo o Conselho Curador do FGTS, são executadas com as seguintes condições de mercado: valor médio de R$ 1.300 por operação, média de 8 antecipações por contrato e um total de 26% dos trabalhadores que antecipam o saque aniversário nos bancos no mesmo dia da adesão. Durante a reunião do Conselho Curador, o ministro Luiz Marinho afirmou ser crítico à modalidade e apresentou um balanço dos valores bloqueados. O mercado de trabalho é bastante rotativo. Já temos 13 milhões de pessoas com saldo bloqueado de 6 bilhões e meio. E tem outro efeito colateral também, que é o enfraquecimento do fundo de garantia, tal como o fundo de investimento. E tem um outro efeito colateral para o trabalhador, que é quando ele é demitido, o trabalhador tem sua conta, portanto, defasada, porque ele gastou de forma antecipada, muitas vezes sem planejar. Entre 2020 e 2025, as operações envolvendo o empréstimo do saque aniversário somaram 236 bilhões de reais. Atualmente, o fundo conta com 42 milhões de trabalhadores ativos, dos quais a metade aderiu ao saque aniversário. Outro ponto de preocupação do governo, destacou o ministro, é o uso inadequado dos recursos como gastos com apostas e jogos online. Ele exemplificou que tem gente pegando R$ 100 do FGTS para jogar no Tigrinho, em referência a aplicativos de aposta populares entre jovens. Douglas Macedo Pérez detalhou ainda o montante que deve permanecer com os trabalhadores com a aprovação dos ajustes no saque aniversário. 70% ficaria com o trabalhador, né? No saque aniversário, e 30% seria utilizado para ele estar quitando aí seu compromisso aí de alienação do saque aniversário. Com isso, o agente operador estima aí que 86 bilhões deixariam de sair para as instituições financeiras e seriam repassados diretamente aos trabalhadores até 2030. De acordo com o Ministério do Trabalho, essa iniciativa tem como objetivo redirecionar recursos de forma estratégica, fortalecendo o poder de compra e a capacidade de poupança da população brasileira. Atualmente, 21 milhões e meio de pessoas aderiram ao saque aniversário, o que representa 51% das contas ativas do FGTS. Dentre esses trabalhadores, aproximadamente 70% já recorreram à antecipação de saques. Implementado em 2019, o saque aniversário permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo disponível em sua conta do FGTS sempre no mês do seu aniversário. A adesão é opcional, mas tem uma contrapartida importante. Quem escolhe a modalidade perde o direito de sacar o saldo total da conta em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o acesso à multa rescisória de 40%. Governo anuncia cronograma do Minha Casa Minha Vida Rural 2025. O governo federal deu início a um novo cronograma para o ciclo de contratações do programa Minha Casa Minha Vida na modalidade rural, com a previsão de 30 mil novas unidades habitacionais destinadas a famílias com renda bruta anual de até R$ 40 mil. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à moradia digna para agricultores familiares, trabalhadores rurais, comunidades tradicionais e famílias residentes em áreas rurais, permitindo que permaneçam em seus locais de origem com melhores condições de habitação. De acordo com a portaria MCID número 1161, de 3 de outubro de 2025,
o processo regulamenta a seleção de propostas e define a meta de contratação de novas moradias e melhorias habitacionais em áreas exclusivamente rurais. Os recursos utilizados são provenientes do Orçamento Geral da União, reforçando o caráter subsidiado da linha de atendimento. As entidades organizadoras, públicas ou privadas sem fins lucrativos, interessadas em participar do programa, devem realizar a habilitação, requalificação e apresentação de propostas diretamente no site da Caixa, disponível em atenderhabitação.caixa.gov.br. Com essa nova etapa, o governo busca fortalecer as políticas públicas de habitação rural, promovendo inclusão social, fixação das famílias no campo e o desenvolvimento sustentável das comunidades do interior do país. O valor da subvenção por unidade habitacional está limitado conforme linha de atendimento e região do país. Em portalconvênios.com você confere as tabelas com todos os valores. As famílias interessadas podem se organizar coletivamente por meio de associações comunitárias, cooperativas, sindicatos e outras associações locais que não tenham fins lucrativos. As famílias também podem ser beneficiadas a partir de proposta apresentada pelo município ou estado que queira participar do Minha Casa Minha Vida Rural como entidade organizadora. O passo a passo do funcionamento da modalidade se dá da seguinte forma. Primeiro, mobilização das famílias e organização comunitária. Famílias elegíveis se articulam por meio de associações, cooperativas ou sindicatos que passam a ser as entidades organizadoras do processo. Nesse caso, a entidade organizadora precisa passar por processo de habilitação, no qual é verificada sua capacidade técnica e institucional para atuar no Minha Casa Minha Vida Rural. Famílias elegíveis também podem ser cadastradas por ente público que atua como entidade organizadora. Segundo, a apresentação da proposta. A entidade organizadora encaminha a proposta no sistema da Caixa, a qual é enquadrada e posteriormente enviada ao Ministério das Cidades para seleção. Terceiro, seleção e publicação de portaria. Uma vez selecionadas, as propostas são divulgadas em portaria do Ministério, publicadas no Diário Oficial da União, com a lista das entidades organizadoras, das localidades contempladas e da quantidade de unidades habitacionais. Quarto, contratação e execução. A Caixa Econômica Federal analisa viabilidade técnica e institucional, formaliza os contratos e passa a acompanhar a realização das obras. Quinto, entrega das moradias. Após a conclusão, as famílias recebem suas casas, consolidando o direito à moradia no campo. O cronograma de apresentação de seleção de propostas para o ciclo 2025 é o seguinte. Até o dia 5 de novembro de 2025, a entidade organizadora solicita habilitação ou requalificação conforme portaria MCID número 925 de 2025. Até o dia 20 de novembro, o agente financeiro efetiva a análise da documentação e comunica à entidade organizadora o seu resultado. Entre 20 de outubro e 5 de dezembro de 2025, a entidade organizadora habilitada apresenta proposta de produção ou melhoria habitacional limitada ao dobro do seu nível de habilitação. Até 4 de janeiro de 2026, o agente financeiro encaminha ao gestor operacional o resultado do enquadramento das propostas. Até 14 de janeiro, o gestor operacional encaminha ao Ministério das Cidades a relação das propostas enquadradas pelo agente financeiro. E até 13 de fevereiro, o Ministério das Cidades divulga propostas selecionadas. Além de oferecer habitação digna às famílias na terra em que já residem, o Minha Casa Minha Vida Rural integra as ações do governo federal voltadas a fortalecer o desenvolvimento rural do Brasil. As obras incentivam a economia local com geração de trabalho e renda. Essa linha de atendimento possibilita a adaptação das especificações da casa para atender às realidades, cultura, usos, práticas e costumes das comunidades de povos indígenas, remanescentes de quilombos e demais povos e comunidades tradicionais. Em portalconvênios.com você também confere as portarias relacionadas, documentos úteis e a tabela com a distribuição de meta física do Minha Casa Minha Vida Rural por unidade da Federação para 2025. FPM. Municípios recebem 4,8 bilhões de reais no primeiro decêndio de outubro. Os mais de 5.500 municípios brasileiros receberam na sexta-feira, dia 10, o primeiro repasse de outubro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor distribuído totaliza 4 bilhões e 800 milhões de reais, montante 2% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado.
O assessor de orçamento César Lima destaca que o repasse é reflexo do bloqueio no orçamento na ordem de 12,1 bilhões de reais pelo governo para atendimento das regras fiscais. Segundo o especialista, o quadro requer cautela dos gestores municipais, já que não há como saber sobre a permanência de repasses menores até o final de 2025. Temos aí um cenário de quase estabilidade, mas uma estabilidade com um viés de baixa, né, com um viés negativo. Então é bom para que os gestores municipais se programem para talvez uma queda que possa ocorrer aí até o final do ano. Então temos aí já chegando questão de 13º, muitas coisas a serem pagas aí pelos gestores municipais. Então é bom se precaver diante desse resultado que está ocorrendo agora. Segundo Lima, é preciso acompanhar os próximos decênios deste mês para saber se essa é uma sazonalidade ou se é algo que pretende ficar como realmente fato. Entre os estados, São Paulo e Minas Gerais concentram os maiores volumes de repasse. O estado paulista recebeu mais de 591 milhões de reais, enquanto o repasse para o território mineiro ultrapassou 588 milhões. Os recursos foram divididos entre municípios como Araçatuba, Catanduva e Itapetininga, em São Paulo, além de Barbacena, Contagem e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em contrapartida, o estado do Amapá, que possui apenas 16 municípios, recebeu 0,12% do total distribuído, cerca de 5,7 milhões de reais. Santana ficou com a maior parcela no estado, 1,1 milhão, seguida por Laranjal do Jari, que recebeu 711 mil neste decênio. A lista de entes impedidos de receber o repasse do Tesouro Nacional mostra que 6 cidades estavam bloqueadas neste decênio até o dia 5 de outubro. Pancas, no Espírito Santo, Viana, no Espírito Santo, Luiz Domingues, no Maranhão, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Carmo, no Rio de Janeiro e Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul. A lista atualizada sempre pode ser conferida no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF. O bloqueio do FPM impede o município de receber os recursos federais destinados a custear serviços essenciais como saúde, educação e transporte. A suspensão ocorre geralmente por causa de pendências com órgãos de controle como a Receita Federal, INSS ou tribunais. O bloqueio também pode comprometer o funcionamento da administração local. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!